Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje na videoaula aqui um pouquinho sobre as leis ponderais. Vamos trabalhar com duas leis ponderais, aquelas que são muito úteis para uma matéria que nós temos aí que trabalhar também, que é a parte de estequiometria, tá bom? A primeira das leis ponderais, você já deve ter ouvido falar, foi ali enunciada por Lavoisier, ok? Então, a primeira lei ponderal que a gente vai utilizar é a de Lavoisier, ok? O que Lavoisier falou? Muita gente utiliza, né, essa questão de manter a massa tal, com uma frasezinha que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E falam isso como sendo a lei de Lavoisier, né? A lei que fala ali das massas sendo mantidas constantes, tanto no início quanto no fim de uma reação, ok? Esse método de falar é mais para vocês assimilarem, é um modo mais fácil de lembrar, tá? A lei ponderal intitulada ali por Lavoisier. Tá? Na verdade, quando a gente fala sobre Lavoisier e essa lei, o mais correto seria a gente falar o seguinte, né? Seria enunciado dessa forma: as massas antes e depois antes e depois de uma reação, com um detalhe aqui, ó, em um sistema fechado, permanecem constantes. Tá? O que quer dizer isso, professor? Repara que eu coloquei aqui duas coisinhas, né? Antes e depois da reação. Quer dizer, a massa do seu reagente, tá? Daquilo que você colocou para reagir, ela vai ser igual à massa do produto, ou seja, daquilo que foi formado. Tá bom? Por isso que eu coloquei que a massa antes e depois da reação, ela vai permanecer a mesma, mas com detalhe, em um sistema fechado. Por que esse detalhe do sistema fechado? Porque imagina comigo o seguinte: você vai fazer uma reação, por exemplo, ali, de decomposição do ácido carbônico. O ácido carbônico, ele vai formar CO2 e vai formar água. Tá? Se você fizer essa decomposição no sistema aberto, o CO2 vai embora. Então imagina que eu coloquei lá um frasquinho, né, com o gás carbônico, né, o ácido carbônico, e aí H2CO3, né, coloco lá o sistema aberto, coloco em cima de uma balança e vou medir quanto que tem de massa. Aí deixo decompor. O CO2 vai embora. O que vai acontecer com a massa? A massa vai diminuir. Mas por quê? Porque o CO2 foi embora. Acreditava-se antigamente que isso que ia embora era uma energia lá, o tal do flogístico, né? Mas não é isso que acontece. Acontece que o sistema está aberto. Pega lá uma folhinha, né, de papel, coloca em cima de uma balança, ela amassadinha, e coloca fogo. O que vai acontecer com a massa? A massa vai diminuir. Mas por quê? Então a Lavoisier estava errado. Pelo contrário. É porque vai promover gases, esses gases vão embora. Eles não vão ficar retidos ali. Então vai ficar mais leve. Ok? Então se você faz um sistema fechado, o gás permanece ali dentro, né, que é um dos produtos, e a massa vai permanecer a mesma. Tá? É lógico que a gente tem que lembrar que não são todas as reações, tá, que vão obedecer a lei de Lavoisier. Quando a gente se fala, por exemplo, lá de radioatividade, aí uma parte muito pequena lá da matéria acaba, né, sendo transformada em energia, acaba se perdendo um pouquinho da massa, mas é mínimo, 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 ok? A gente pode colocar aqui nas reações que a gente trabalha no dia a dia, tranquilamente, esse enunciado aqui, trabalhar com ele, tá? Professor, uma vez eu vi o pessoal colocando uma palha de aço ali em cima de uma balança e queimando. E o que aconteceu, professor, foi que a massa aumentou. E aí, professor, pode fazer lá, né? O que acontece? Por que a massa aumentou? A massa aumentou por quê?
Porque a palha de aço, quando ela queimou, né, ali, ela absorveu o quê? O oxigênio do ar, tá? Foi uma reação química do ferro com o oxigênio do ar. Então, ela absorve o oxigênio que estava ali no ar e aumenta a massa. Por isso que você tem que fazer isso aqui, para dar corretamente os valores, num sistema fechado. Aí você pode, né, tá enunciando ali a lei de Lavoisier, né? A lei que vai manter ali as massas constantes, tá bom? Ok? Agora vamos dar uma olhadinha então. Como é que eu posso observar isso aí? Se eu pegasse assim, ó, a HCl, por exemplo, eu fosse reagir, tá? O ácido clorídrico com hidróxido de cálcio, por exemplo. Vamos fazer essa reação. Hidróxido de cálcio. O que nós temos aqui, já conhecida, né, a reação de um ácido com uma base. O que a gente vai formar? Vai formar aqui esse camaradinha, cloreto de cálcio. Né? Lembra? Forma sempre a reação de um ácido com uma base, sempre sal e água. E vai formar água. Ok? Se eu deixar do jeito que está aqui, será que está obedecendo a lei de Lavoisier? Né? Ou será que Lavoisier vai ficar bravo ali comigo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como que eu vou saber se está igual ou se não está? Uma das coisas, gente, é verificar se a sua reação está ou não está balanceada. Na aula sobre neutralização ácido-base, dá uma olhadinha lá no vídeo, você vai ver como balancear. E esse balanceamento ele tem que existir por quê? Justamente para não dar problema com essa lei. Porque a massa do camarada que eu tenho aqui tem que ser igual à massa que está aqui. Se eu somar a massa de HCl usada na reação com a massa do hidróxido de cálcio usada na reação, vai ter que dar a mesma massa da soma desses dois camaradas. Só que sabe como é que eu sei que isso aqui não está certo? Porque olha só, aqui eu tenho um cloro, ó, Cl, só um. Aqui aparece 2 cloros. Então, peraí, já não está colocando ali de acordo com a lei. Por quê? Porque eu produzi matéria. Ó. Eu não tinha Cl aqui, eu tinha só um, apareceu 2. Produzi matéria. Matéria pode aparecer do nada? Não pode. Tá? O que eu tinha desse lado é o que eu vou utilizar para formar o meu produto. Se você tiver o reagente aqui, é ele que vai formar o produto, a mesma quantidade. Tá? Se observar também, ó, a gente vai ver que nós temos outro problema. Ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios com mais 3. Aqui eu tenho 2 só. Ah, então, diminuiu o número de hidrogênio? Ah, o hidrogênio se transformou em cloro? Não. Tá? Para ficar de acordo, você tem que sempre estar fazendo o quê? Balanceando a sua reação. Então, nós vamos ter lá, ó, 2 de HCl, para ficar com os 2 do Cl, tá? E 2 de água. Olha só. Aí vai dar ok. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, com mais 2 aqui, 4. Né? Aqui nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. 2Cl, 2Cl. 1Ca, 1Ca. 2 do O, né? E aqui você vai ter 2 do O. Agora sim, tudo que você tem de um lado, você tem do outro. Tá? Se você quiser observar em relação também às massas, você pode observar, tá? Porque a lei de Lavoisier ela foi enunciada em cima do quê? Em cima de massa, tá? Se você pegar a massa desse camarada aqui, por exemplo, tá? O que você vai ter? Você vai estar tendo lá, ó, o H valendo 1, o Cl 35,5. Tá? Da onde que saem essas massas? Tabela periódica, ok? Você fazendo a soma aqui, vai te dar 36,5. Então, quando você pega aqui a molécula de HCl, ela vai ter uma massa de 36,5, ok? Só que eu tenho quanto? Eu tenho 2, tá bom? Então, eu vou acabar tendo aqui o dobro, tá bom? Então, você vai pegar lá, se fosse 35, daria 70, com mais 1,5, 1,5, 3, 73. Ok? Multipliquei por 2 porque eu tenho 2 desse camarada. Pega a massa desse camarada aqui, ó, tá? Vai lá na tabela periódica, ó, cálcio 40, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. Tá? Se você pegar a massa deles e somar, vai dar quanto? Ó? Você vai pegar 2 vezes 16, tem 2 do O. 2 vezes 16, 32. Com mais 2 aqui, 34. 34 para 40, você vai ter 7,4. Tá? Soma a massa dos dois aqui agora, ó.
tá? Quanto que você vai ter de massa total desse lado? 147, ok? Se a lei de Lavoisier estiver correta, aqui desse lado tem que dar a mesma coisa. Pega as massas da tabela periódica, tá? Ó, 40 e aqui 35,5. Só que eu tenho 2 do cloro. Você vai multiplicar aqui por 2, ok? Então isso aqui vai dar 71, tá bom? 71, você vai somar agora com 40, porque eu quero a massa de todo esse camarada, tá? 71 para 40, 111, ok? Pega a água, o hidrogênio é 1, o oxigênio 16, tá? Como eu tenho 2, multiplica aqui por 2, vai dar 2, soma com 16, vai te dar 18, tá? E agora você vai fazer o quê? Ah, agora é só somar. Não, olha aqui, não se esqueça desse detalhezinho. Quantos você tem aqui? 2. A massa da água aqui deu 18, mas nós temos 2, ok? Então ainda multiplico aqui por 2, tá bom? Isso vai dar 36, tá bom? Estão entendendo aqui? Qualquer coisa, dá essa pausadinha, vai fazendo junto aí para você entender. Soma agora as duas massas. Adivinha quanto que vai dar? 147. Obedeceu a lei de Lavoisier? Sim, ele está feliz lá. Né? Obedeceu a minha lei. Tá vendo? Ó, as massas deram iguais. Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui numa outra, né, lei que nós temos. Que daí é a chamada lei das proporções definidas. Que é esse camaradinho aqui, ó, o Proust. Tá? Não é aquele cara da Fórmula 1, hein, gente? Esse aqui é outro. Tá? Para Proust, ele verificou o quê? Ele verificou que sempre vai haver uma proporção entre reagente e o produto que está sendo formado. Os reagentes eles sempre vão reagir numa proporção definida. Eu não posso pegar, por exemplo, sei lá, 100 ml de ácido sulfúrico, tá? E reagir com o que eu quiser de soda cáustica. Eu vou reagir 100 ml de ácido sulfúrico com 1 litro de soda cáustica. Vai consumir tudo? Não vai. Porque existe uma proporção definida para reagir. Tá? Você já deve ter feito lá leite com achocolatado em casa. Você não vai ficar jogando lá o achocolatado, tudo vai dissolver no leite. Não. Tanto é que depois você pega aquele monte de achocolatado que sobrou lá e fica com a colherzinha ou com o dedo lá lambendo. Né? Aqui vai ter um limite para a reação acontecer. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo da formação da água. Tá, então, vamos pegar aqui o exemplo da formação da água. Ok? Novamente, eu tenho que verificar se está ou não obedecendo Lavoisier. E não está, porque aqui eu tenho 2 oxigênios, né? Aqui eu só tenho 1. Para arrumar isso, eu vou colocar 2 aqui, para ficar com 2 de oxigênio, 2 aqui. Assim a gente trabalha com números inteiros. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Tá bom? E agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai verificar a questão da proporção em massa. Para ver qual que é a proporção em massa desse camarada na reação. Novamente, vou lá na tabela periódica, tá? O hidrogênio é 1, ok? Como eu tenho 2 dele, eu vou multiplicar isso aqui por 2, porque é H2, tá? Vai dar 2, porém eu tenho 2 dessa molécula aqui, ok? Então vai me dar um total, né? Multiplica novamente aqui por 2, vai me dar um total de 4. Ok? 1 sozinho é 2, como eu tenho 2, 4. Do oxigênio. O oxigênio vai lá na tabelinha periódica, 16. Como eu tenho 2, tá? Isso aqui vai dar para mim 32, ok? Você fazendo agora a proporção, como que eu faço a proporção? Cuidado, não confunde com Lavoisier. Agora não é somar um com o outro para achar aqui, tá? Agora você vai fazer a proporção. Proporção, gente, é uma razão. Você vai fazer uma divisão ali. Então, você vai pegar sempre o menor e dividir pelo maior, para achar qual que é a proporção em massa. Então, você vai pegar lá o hidrogênio, que é 4, e esse camarada que é 32. Tá? Simplificando, vai ficar aqui 2, 16.
simplificando para obter os menores números inteiros, 1/8. Então, a menor proporção que a gente pode ter aí é de 1 para 8. Sabe o que significa isso? Se você pegar 1 grama de hidrogênio, ele vai reagir com quanto de oxigênio? 8. Se você pegar 2 gramas de hidrogênio, vai reagir com quanto de oxigênio? 16. Se você pegar 4 gramas de hidrogênio, vai reagir com quanto de oxigênio? 32. Tá, professor, só que eu fui fazer um experimento e eu resolvi não pegar isso aí, não. Eu peguei lá 1 graminha de hidrogênio e resolvi reagir, professor, em vez de 32, falei, não tenho 32, eu vou reagir até, de repente, ali um pouquinho mais. Não, vamos colocar aí. O cara resolveu reagir com 30, pronto. 30 gramas de oxigênio. O que você acha que vai acontecer? Será que o cara vai produzir mais água? Porque, olha, ele aumentou, né? Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, 1 grama de hidrogênio vai reagir completamente. Claro, eu tenho um monte de oxigênio para reagir com ele. Porém, de oxigênio, vai reagir os 30? Não, apenas 8. Por quê? Porque 1 de hidrogênio reage com 8. É uma proporção definida. Para cada 1 de hidrogênio, 8 de oxigênio. Para cada 2 de hidrogênio, 16. É definido. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma sobra de 22 gramas. Vai sobrar. Não vai reagir. Tá? Então, existe uma proporção definida, uma razão definida quando se vai trabalhar. Eu não posso pegar e reagir o que eu quiser, quantidade que eu quero. Não, tem uma razão definida. E essas duas leis que vão originar o que a gente chama ali de cálculo estequiométrico. Pois dá um pulinho lá para você ver isso aí, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês como que isso pode estar sendo cobrado, de que forma. A gente vai imaginar uma reação qualquer aí, A mais B dando C mais D, ok? Você vai procurar ter isso em mente, tá? E aí a gente vai repetir essa reação 2 vezes, tá? Nós vamos fazer aqui ela uma vez e vamos repetir ela por uma segunda vez. Para que isso? Para a gente poder se certificar, tá? Aqui eu vou colocar os meus camaradas, o A, o B, o C e o D, ok? E a gente vai verificar o que aconteceu ao longo dessas reações, tá? Do número 1, tá? Quanto que eu comecei reagindo? Não sei, X. Do 2, você utilizou lá 49 gramas. Isso aqui é genérico, tá? A gente não vai ficar se atendo aí a quem é, tá bom? De C, cerca de 68. E de D você utilizou 18. Né? Tem gente que já mata a charada aqui. Fala assim, ó, professor, 18? Isso aí provavelmente foi água, hein? Né? Então, você começou lá, eu não sei quanto que eu reagi de A. Mas de B foi 49, desse camarada foi 68, desse cara foi 18. Ok? E eu não sei também na reação 2, a reação 2 ela não me fornece o quanto que foi reagido, tá? Ela não vai me falar. Ela não vai me falar disso aqui também, não vai me falar disso aqui também. Tá? Ah, professor, mas ela não dá dado nenhum. Ela dá isso aqui, ó. Ela vai dar isso aqui e vai perguntar pra gente, tá? Nessa reação, qual que é o valor de X, qual que é o valor de Y, W e Z? Aí você fala assim, nossa, professor, e agora? Né? Agora você vai aplicar o quê? Lavoisier e Prost, tá? Então, a gente vai pegar a lei da conservação das massas, Lavoisier, e das proporções definidas de Prost e aplicar aqui. A primeira que a gente vai aplicar, Lavoisier. Ah, é, professor? Sim. Sabe por quê? Porque a gente consegue descobrir o X, ó. Lembra lá que as massas permanecem? Olha só. Aqui eu sei que é o meu produto. Tá? Aqui é o meu produto, ó. Aqui eu sei que é o meu reagente. E eu disse o quê? Que a massa do reagente vai ser igual ao produto. Lembrando que isso aqui é um sistema fechado, tá bom? Para não ter problema ali de escape de gás. Então, se eu souber qual é a massa aqui, ó, tá? Se eu somar a massa do produto, eu vou obter o quê? A massa do reagente. Bem fácil assim.
Então você pode montar aqui, ó, eu sei que x mais 49, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 68 mais 18. E aí a gente vai chegar qual que é o valor do seu x, tá? Então vamos pegar lá, x 49, 68, 78, 88, 88, 86, tá? Uma das coisas, gente, sempre procure ver a questão da matemática básica, tá? Corre atrás aí que é fabuloso a gente conseguir resolver exercício utilizando a matemática básica. E finalmente, você quer saber o valor de x? X 86 menos o 49. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei ali as somas, ok? 86 para 49, 37, ok? Então você vai fazer sempre esse tipo, tá, de continha, tá bom? Manda bronca aí que você vai conseguir realizar, ok? Olha só, achei, ó, qual que é o valor de x? Você sabe agora, tá? Beleza? Tudo porque, ó, bastou somar aqui, você fez a soma, chega no resultado, subtrai, tá ótimo. Ok? E agora, já posso substituir aqui, tá bom? Ó, x 37. Ok? E agora, professor, eu entendi a primeira parte, mas eu não entendi como é que eu vou descobrir agora, professor, esses camaradas. Proust. Proust não falou de uma razão definida que se mantém aí? Então nós vamos ver qual que é a razão que está tendo dos camaradas. É uma razão definida, que eu sempre vou utilizar, tanto para produto quanto ali para reagente. O que você vai fazer? Ó, você vai pegar e verificar qual que é a razão que nós temos aqui, ó, desse camarada para esse, porque foi fornecido. Ó. A reação, tá, é a mesma, A mais B dando C mais D. O que mudou foi a quantidade. Se eu reagir 18 aqui e aqui 54, então eu tenho que ter aumentado numa razão igual para todo mundo. Então o que você vai fazer? Ó? 18 para 54, você vai ter que multiplicar por 3. Tá? Ok? Ó, 3 vezes 8, 24. Subiu 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5. 54. Então, multiplica por 3. Então, essa é a razão que tem que ser mantida. Porque se você não manter essa razão aqui, né, aqui eu multipliquei por 3, aqui eu vou multiplicar por 10, não. Tem que ser sempre a mesma coisa. Porque os reagentes têm que reagir numa mesma proporção. Lembra lá quando eu coloquei? O que você tinha? Né? 1/8. Né? Se você pegasse o camarada do lado lá, né, dava 2,16. Então você vê que está mantendo. Ok? Sempre multiplicando ali por 2, no caso da água. Então aqui basta você pegar cada um desses camaradinhas e fazer o quê? Multiplicar eles por 3. Aí você vai descobrir, respectivamente, qual que é o valor de cada um dos camaradas. Tá? Então, quanto que vai valer Y, quanto que vai valer W e quanto que vai valer o Z. Tá? Então, se você pegar e fazer cada uma das continhas, você vai chegar na sua resposta. Fazendo aqui a conta, nós vamos chegar então para o Y. Você vai pegar lá, Y. Então, 37 vezes 3, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 3, 9, 10, 11, 111. Ok? Depois você vai pegar lá, 49, esse é fácil, 49 vezes 3, você pode imaginar que é 50. Daria 150, 150 menos 3, você vai ter 147. Tá? E por fim, 68 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 6, 18. 19, 20. Tá? Então, 204. Tá bom? Então, imaginando que tudo aqui reagiu perfeitamente, você vai ter essa quantidade aqui. Beleza? Chegamos aí à resposta. Então, você vê que um exercício que parece não ter saída, ele acaba tendo, bastando aplicar o quê? Lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham aproveitado a aula aí. Estudem, refaçam esse exercício, façam outros exercícios e a gente se fala aí numa próxima aula. Um abraço.